bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, riqueza e vida plena. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho, o ano é 2023 e são exatamente 5 horas e 29 minutinhos desta manhã e já vamos começar a nossa live falando de motivação, de alegria, de riqueza, prosperidade, de vida plena, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para nós. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia, lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, parabéns, a responsabilidade é toda sua, mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a responsabilidade é toda sua. Então, vamos trazer mais um momento aqui de motivação, de alegria, de vida plena, mais uma live falando destas coisas. E para isso nós utilizamos sempre a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, ou seja, utilizamos da Bíblia. Então todos os dias temos nosso encontro aqui, fazendo a leitura de um capítulo da Bíblia. E atualmente estamos lendo o livro de Jó, o livro da fé, da lealdade, da fidelidade e do amor de um homem para com Deus. Então, se você quiser melhorar sua fé, se você quiser entender um pouco mais sobre superação, resiliência, por que determinadas coisas acontecem na sua vida, aconselho você a fazer a leitura do livro de Jó, um livro que vai te trazer muita sabedoria, muita resiliência, muita fé. Então vamos começar a nossa leitura. Hoje vamos ler o capítulo 21 do livro de Jó. Então nosso trabalho aqui é fazer a leitura e comentar, versículo por versículo, o livro de Jó, este capítulo, cada capítulo da Bíblia. Mas antes de começar aqui nosso trabalho, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, não paga nada, é totalmente gratuito. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia, nossa ferramenta de trabalho. Então aqui está a nossa Bíblia Sagrada. Para quem não leu ainda a Bíblia, recomendo porque é um livro de sabedoria, é um manual para a vida, é o manual da vida, um manual de instruções para a sua vida. Tudo o que você precisar saber aqui em termos de vida, saúde, plenitude, paz, sabedoria, conhecimento, entendimento, tudo você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Então vamos ler aqui, vamos começar. Vamos abrir aqui a Bíblia no capítulo 21 do livro de Jó. Capítulo 21, então já chegamos na metade do livro de Jó. Um livro de muita sabedoria, um livro que vai te trazer muitas informações de como você deve proceder na sua vida, na jornada, na caminhada da sua vida, como você deve proceder. Por que determinadas coisas acontecem? Às vezes acontece na vida da gente e a gente não sabe o porquê aquilo está acontecendo. Porque determinadas coisas ruins, determinados problemas ocorrem em nossas vidas e ficamos nos perguntando, por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? O que eu não fiz de errado? Eu sou correto, eu sou perfeito, eu nunca errei nada. Então, por que isso está acontecendo? Lembre-se sempre, errar é humano. Primeiro, errar é humano. Segundo, não existe ninguém perfeito. E Jó não era perfeito. Ele se achava perfeito, mas os olhos de Deus
quem verdadeiramente é perfeito neste mundo, nesta vida. Não existe ninguém perfeito. Então, por que que Jó estava passando por toda aquela humilhação, por todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela desgraça? É isto que estamos tentando entender aqui, fazendo a leitura do livro de Jó. Então, recomendo para você, se você quiser melhorar a sua fé, quiser aprimorar a sua fé, entender mais sobre as coisas da vida, leia o livro de Jó. É um livro de muita sabedoria e muita fé. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. O livro de Jó, para quem não conhece, para quem nunca leu, é um livro bem extenso e não é um livro de fácil compreensão, não. Você tem que ler, reler várias vezes para você poder entender. Ok, vamos começar então a leitura do capítulo 21. Então, para quem está acompanhando aqui o nosso trabalho, você já sabe, né, que boa parte do livro de Jó trata-se do diálogo, da conversa que Jó teve com seus três amigos. Porque Jó estava em um estado deplorável, né? Jó estava totalmente abandonado à própria sorte, e Deus enviou três amigos para fazerem companhia para Jó, para conversarem com Jó, para tentar trazer um pouco de alento para a vida de Jó, um pouco de paz para a vida de Jó. Mas estes amigos, porque amigo não é aquele só que fica passando a mão na sua cabeça e aprovando todas as coisas erradas que você faz. Amigo é aquele que põe pressão para cima de você, e é o que os amigos de Jó aqui estão fazendo com ele, ou seja, estão colocando pressão para cima dele. Olha, o que você fez de errado? Por que você está passando por tudo isso? Só passa por tudo isso aquela pessoa que errou com Deus, que falhou com Deus, que pecou contra Deus, que foi contra Deus. Então alguma coisa de errado você deve ter feito aí, ou na sua juventude, no seu passado, para você estar passando por tudo isso. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é lendo o diálogo, a conversa que esses amigos de Jó tiveram com ele, né? Então, no capítulo 21, ó, Jó vai responder a seu amigo, o Zofar. Zofar que vem fazendo vários questionamentos para Jó. Então, Zofar fez, no capítulo 20, fez alguns questionamentos, perguntou algumas coisas para Jó. Então, Jó agora vai responder. Note que a conversa é uma conversa complexa, onde são usados vários termos, várias parábolas, metáforas, e nós precisamos tentar passar para o dia de hoje, para o nosso linguajar, o que significa estas parábolas, estas metáforas. É isso que nós fazemos aqui. Nós lemos o versículo e tentamos fazer uma certa tradução para o nosso linguajar atual, para a nossa língua atual, para a nossa conversa atual. Então, versículo 21, aliás, capítulo 21, versículo 1. Mas Jó respondeu e disse, Jó respondendo a Zofar: ouvi diligentemente o meu discurso, ouve diligentemente, ouve com atenção o meu discurso, a minha conversa, o que vou te dizer, e que isto seja a vossa consolação, e que isso seja a vossa consolação, e que isso seja a vossa resposta, né? Que você consiga se consolar com o que eu vou te dizer. Versículo 3: sofrei-me para que eu possa falar, e depois que eu tiver falado, zombai. Então sofra você também, para que você possa falar.
Aí depois você vai poder zombar. Esses 3 amigos de Jó, Jó era um homem muito sábio, era um homem de grande entendimento. Mas esses 3 amigos também eram homens sábios, eram homens de entendimento, eram homens tementes a Deus, eram pessoas prósperas. Jó era muito próspero, era muito rico, era abundante. Jó, ele era, tudo que ele tocava dava certo, tudo que ele tocava funcionava, tudo que ele tocava virava ouro, e estes seus amigos também. Então sofrei, para que eu possa falar, e depois que eu tiver falado, zombai. Quanto a mim, é a minha reclamação para algum homem, ou seja, a minha reclamação não é para homem nenhum, eu não estou reclamando contra homem nenhum. Eu estou reclamando contra o que está acontecendo, eu estou reclamando com Deus, na verdade. E se fosse, porque não deveria o meu espírito estar atribulado? Então o espírito de Jó estava atribulado com todas aquelas coisas que ele tinha passado, que tinham acontecido com ele. Então ele estava com o espírito atribulado, ele estava sem paz de espírito. A pior das sensações, a pior das emoções que existe é você não ter paz de espírito. Você não consegue fazer nada sem paz de espírito. E se fosse, porque não deveria o meu espírito estar atribulado com tanto sofrimento, com tanta desgraça, com tanta desonra, com tanta humilhação que Jó estava passando? Marcai-me e ficai atônitos, e ponde vossa mão sobre vossa boca. Então feche sua boca quando for falar todas estas coisas a meu respeito sobre mim. Marcai-me e ficai atônitos, e ponde vossa mão sobre a boca. Então, como eu já disse, os amigos de Jó não foram lá só para passar a mão na cabeça dele. Os amigos lá foram para colocar pressão sobre ele. Olha, fale, confesse o que você fez de errado, onde você errou, onde você pecou. Confesse, peça perdão a Deus e continue sua vida, continue sua jornada. Mas Jó ali, ele se negava a fazer isso, porque Jó verdadeiramente se achava perfeito, não tinha errado em nada. Versículo 6. Até quando eu me lembro disso, fico com medo, e o tremor toma conta de minha carne. Até quando ele se lembra de todo esse sofrimento, ele fica com medo. E o tremor toma conta da minha carne. Versículo 7. Porque vivem os perversos, envelhecem, sim. Porque vivem os perversos envelhecem, sim. E são poderosos em poder. Os perversos envelhecem e são poderosos em poder. Então Jó aqui está respondendo algumas indagações, alguns questionamentos que o seu amigo Zofar fez para ele. Porque o perverso verdadeiramente ele não vai envelhecer. Ele não vai envelhecer, ele não vai prosperar. Eles não vão prosperar. Não vão. Versículo 8. Sua semente se estabelece à sua vista com eles, e sua descendência diante de seus olhos. Versículo 9. Então, é aquela questão da pessoa que ela é perversa, ele é um malfeitor. Então, essa pessoa ela nunca vai prosperar de fato, ele nunca vai ter vida plena de fato, ele sempre vai andar com medo. Com medo de que um outro mais perverso do que ele venha e tire tudo que ele tenha. Tire família, tire seus bens, tire sua vida. E é assim que funciona. Dificilmente o perverso ele vai prosperar. Ele vai prosperar de fato, ele vai poder aumentar os seus dias, vai poder ter vida longa. Não, o perverso ele não prospera de fato. Ele não cresce de fato. Versículo 9. Suas casas estão a salvo do medo, e nem a vara de Deus está sobre eles.
Suas casas estão a salvo do medo e nem a vara de Deus está sobre eles? Esta é a pergunta, né? Essa é a pergunta que Jó está fazendo. Versículo 10. Seus touros dão cria e não falham. Suas vacas dão à luz e não lançam fora seus novilhos. Então é Jó aqui dizendo, né? Que até para estas pessoas, né? Até para estas pessoas, Jó, ele acha que até para estas pessoas as coisas funcionam, mas para ele não. Ele que fazia as coisas certas. Ele está pagando o preço, já aquela pessoa que faz a coisa errada não está pagando nada. É este o engano que nós temos. Às vezes nós olhamos as pessoas assim e achamos que, por a vida dela está às mil maravilhas, que está tudo bem, mas é muito importante você saber que ninguém vive a vida de ninguém. Espiritualmente não tem como você saber como é que está a vida do outro de maneira nenhuma. Nenhuma, não tem como você saber, porque você não está vivendo a vida daquela pessoa. Você pode até adquirir um determinado conhecimento, um determinado entendimento, mas você só sabe de verdade das coisas quando você pratica. Não existe conhecimento sem prática. Conhecimento sem prática é só uma obesidade cerebral, uma obesidade mental, que você tem um monte de informação aí armazenada na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro, mas você não usa exatamente para nada. Você não faz uso de nada daquilo, então aquilo não serve para nada. Então não tem como saber, você saber, por a vida daquele cara ali, tá, daquela pessoa ali, está às mil maravilhas. Não tem como você saber de nada disso. Então o que Jó está dizendo aqui é que, poxa, olha lá, aquele lá é perverso, aquele lá é uma pessoa ruim, ele está prosperando. Eu, que sou uma pessoa boa, estou passando por tudo isso. Eles enviam os seus, versículo 11 agora, eles enviam os seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam, e seus filhos estão alegres. Versículo 12. Eles tomam o tamborim e a harpa e se alegram e regozijam-se ao som do órgão. Então esta é a impressão que Jó tem, né, do que acontece. Versículo 13. Eles passam os seus dias em riqueza e em um momento descem à sepultura. Eles passam os seus dias em riqueza e em um momento descem à sepultura. Versículo 14. Portanto, eles dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. Então as pessoas perversas, elas rejeitam Deus, rejeitam o conhecimento de Deus em seus caminhos. Rejeita o conhecimento de Deus em seus caminhos, ou seja, rejeita os mandamentos de Deus, rejeita os princípios, rejeita os propósitos. Elas mesmas possuem o seu próprio entendimento. Então elas estão rejeitando a Deus, segundo Jó, né? Versículo 15. O que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Então o perverso, ele diz: quem é esse tal desse Todo-Poderoso? Quem é esse tal de Deus? Para que tenhamos que servi-lo. Não precisamos servir a este. Não precisamos servir a Deus. Quem é esta pessoa? E que proveito teremos se orarmos a ele? E que proveito proveito os perversos vão ter se orarem a Deus, se orarem para Deus? Por quê? Por quê? Quem é esse tal de Todo-Poderoso? Por que precisamos servir a Deus? Por que precisamos orar para Ele? Não precisamos de nada disso, diz o perverso. Já temos tudo, já podemos tudo, já fazemos tudo. Temos nosso próprio caminho, nosso próprio entendimento da vida. Então, para que servir a este? Para que? É uma pergunta, né? Para que servir? Para que orar? Para que você precisa servir? Para que você precisa orar? Nós já temos tudo. Mas será que tem de fato? Será que tem de verdade? Versículo 16.
Eis que seus bens não estão em suas mãos. O conselho dos perversos está longe de mim. Eis que seus bens não estão em suas mãos. O conselho dos perversos está longe de mim. Então, Jó falando, eis que seus bens não estão em suas mãos. O conselho dos perversos está longe de mim. Então, Jó afirmando para os seus amigos, afirmando aqui para Zofar, eu não sigo o conselho dos perversos. O conselho desses perversos estão longe de mim. Eu sempre segui os conselhos de Deus. Eu sempre servi ao Todo-Poderoso. Eu sempre orei para o Todo-Poderoso. Então, por que tudo isto está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tudo isso, sendo que aqui os perversos prosperam, são alegres, são felizes, seus rebanhos crescem, suas famílias crescem também, seus pequeninos se multiplicam. E eu que sempre fiz tudo errado, segundo Jó, claro, né? E ele, Jó, que sempre tinha feito tudo certo, perdeu tudo, perdeu os pequeninos, perdeu os rebanhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, perdeu a esposa, perdeu tudo. Né? Todos se afastaram, perderam seus amigos, perderam seus parentes, todos se afastaram dele. Então, porque o perverso está prosperando sem seguir os caminhos de Deus, porque o perverso está prosperando sem servir a Deus, sem orar a Deus. E eu que sempre fui um servo fiel de Deus, eu que sempre orei por Deus, perdi tudo, não estou prosperando, não estou crescendo, meus filhos morreram, meus rebanhos, minhas riquezas, minha saúde, tudo eu perdi. Por quê? Estas coisas estão acontecendo. Então, você repare que a sabedoria, né, o conhecimento, né, que é passado aqui, que é passado em toda esta conversa, em toda esta história de Jó. Porque as coisas acontecem com as pessoas boas, porque determinadas coisas acontecem com as pessoas boas e não acontecem com as pessoas ruins, com os perversos, com as pessoas do mal. Mas é um engano seu pensar dessa forma, porque não é assim que funciona a natureza. Não é assim que funciona a natureza de Deus. Não é assim que funciona. Não tem porquê a pessoa que planta laranja colher limão. Não é assim que funciona. É porque em determinado momento, esta pessoa, ela plantou limão. E agora ela está colhendo limão. Talvez ela até não se lembre do que fez, do que tenha feito. Mas para todo pecado, para todo erro, existe a correção. Existe a correção. Nós apenas não nos lembramos do que fizemos. Estamos hoje vivendo uma vida tão perfeita, tão correta, que não nos lembramos do que aconteceu ontem, do que foi feito lá na nossa juventude, do que fizemos na nossa juventude. Então, quando você chega a uma certa idade, a balança começa a pesar. E aí você não vai lembrar o que você fez no verão passado. Mas para Deus tudo existe um propósito. E é por isso que Deus aqui não deixou, Deus permitiu que Satanás mexesse nos bens materiais de Jó, mexesse na família de Jó, mexesse até na saúde de Jó, mas Deus foi bem claro para Satanás, não tire a vida de Jó. Porque qual que era o propósito de Satanás? Que Jó renegasse a Deus, que Jó amaldiçoasse a Deus. Jó, sendo um servo leal, fiel de Deus, que amava a Deus, que era temente a Deus, mas Satanás queria que Jó renegasse a Deus e amaldiçoasse a Deus. E como que a pessoa faz isso? Entregando para Satanás o Espírito de Deus. Ou seja, tirando a própria vida. Em vários momentos aqui, Jó deixa isso muito claro, bem claramente. Jó fala isso claramente.
Então, a partir do momento que a pessoa passa por um sofrimento tão medonho como foi o sofrimento de Jó, a pessoa pensa até em tirar a própria vida. Que Jó estava repleto de desgraças, de enfermidade, de tudo, tudo que era ruim. Então Jó pensa em tirar a própria vida. Fazendo isso, ele iria estar negando e amaldiçoando a Deus e o espírito dele não iria voltar mas para Deus. O espírito dele ficaria preso nas trevas, no mundo da escuridão, no mundo de Satanás. Então a pessoa não lembra, mas Deus fala para Satanás não tirar a vida de Jó, porque exatamente Deus tinha um propósito muito maior para Jó. Mas é claro que hoje nós temos esse entendimento, já conhecemos a história, mas Jó não conhecia. Então, como é que Jó, por que Jó, mesmo não sabendo de nada, ele permaneceu ali firme e forte, com tanto sofrimento? Que não é descrito aqui quanto tempo Jó passa por toda essa tribulação, mas deve ter sido um tempo relativamente longo, comprido, né? Então vamos continuar aqui. Versículo 16, né? Eis que seus bens não estão em suas mãos. Ah, já foi. Versículo 17. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada. E quão frequentemente vem a destruição sobre eles. Deus distribui dores em sua ira. Deus distribui dores em sua ira. Então o perverso, tanto o perverso quanto a pessoa correta, vão perder a vida, vão perecer. Não tem como, isso é inegável. A única coisa certa que nós temos em nossa vida é que um dia nós vamos ter que partir deste mundo. Não tem como isso não acontecer. Então, tanto o perverso como a pessoa boa, um dia vão morrer. E quão frequentemente vem a destruição sobre eles. Então a destruição vem sobre o perverso também. Aparentemente ele está vivendo ali uma vida de coisas boas, de riqueza, de prosperidade e abundância, mas tudo isso é ilusório e com certeza paz de espírito ele não tem. Deus distribui dores em sua ira. Então Deus vai distribuir muita dor para aquela pessoa que é perversa. Eles são, versículo 18, eles são como um restolho diante do vento e como a palha que a tempestade carrega. Como a palha que a tempestade carrega. Versículo 19, Deus reserva a sua iniquidade para seus filhos. Ele o recompensa e ele saberá disso. Então Deus vai recompensar a iniquidade dos injustos, vai levar também para seus filhos, né? Deus reserva a sua iniquidade para seus filhos. Ele o recompensa e ele saberá disso. A recompensa do perverso é a perversidade, a recompensa do iníquo é a iniquidade, a recompensa do ímpio é a impiedade. Então, para tudo que se faz aqui tem um preço, tem um peso. Então, como é dito, não tem como plantar limão e colher laranja. Então, a pessoa vai colher limão também, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Então, Jó está dizendo aqui que ele entende de tudo isso, ele sabe de tudo isso. Ele sabe que aquela pessoa que é ímpia, aquela pessoa que é perversa, vai ter como recompensa a perversidade. Vai ter mais perversidade em sua vida. Ele entende disso, ele sabe disso. E ele está dizendo aqui que ele não participou de nada disso. Deus reserva, agora versículo 20, seus olhos verão a sua destruição e ele beberá da ira do Todo-Poderoso. Então seus olhos, ou seja, aquela pessoa que está negando a Deus, que não é serva de Deus, que não ora por Deus, que nem sabe da existência desse Todo-Poderoso, que nada disso existe, que eu tenho o meu próprio caminhar, o meu próprio andar, eu tenho o meu próprio entendimento de tudo
tudo, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo, eu já vivencio tudo, eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus. Então, esta pessoa, ela tem um preço que a pessoa vai ter que pagar por isso. Tem um preço que a pessoa vai ter que pagar por isso. Então, seus olhos verão a destruição, verão a sua própria destruição. Ele beberá da ira de Deus. Ele beberá da ira de Deus. Versículo 21. Porquanto que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for, quando o número dos seus meses for cortado ao meio. Então, quando sua vida é cortada ao meio, quando sua vida é tirada antes do tempo, quando você reduziu, ou seja, é aquela contabilidade, a contabilidade universal, né? Fez o bem, você está aumentando seus dias de vida. A sabedoria aumenta, prolonga a vida. A sabedoria prolonga a vida. Já a estupidez, já a tolice, reduz a vida. Reduz dias de vida. Diminui seus dias de vida. A sabedoria aumenta, prolonga a sua vida. Já a estupidez, a tolice, diminui seus dias de vida. Então, este vai ter a sua vida cortada ao meio, de tanto fazer perversidade, de tanto ser perverso, de tanto fazer maldade. Uma hora alguém vai fazer alguma maldade com esta pessoa. É natural, é assim que funciona, é assim que funciona. Não tem como uma pessoa que vive de fazer o mal, cometer todo tipo de atrocidade, prosperar. Não tem como. As pessoas se enganam achando que o mundo está indo para a destruição, o mundo está indo para a violência. Não, o mal nunca vence o bem. O mal nunca vence o bem. O ser humano tem poder. Aliás, o ser humano tem força. O mal tem força. Mas só Deus tem o poder. Não tem como. Não tem como. O mal tem força, o homem mau tem força, o homem ruim tem força, mas só Deus tem o poder. Então não tem como uma pessoa do mal prosperar. Tem como o mal prosperar sobre o bem. Não tem como. Isso é incontestável. Então você pode até achar que o mal está vencendo, mas não é o mal que está vencendo, é seu mundo. Você está vivendo num mundo onde as pessoas são ruins. Só isso. Só isso. Você está vivendo em um mundo onde as pessoas são ruins. Então é o seu mundo, é o mundo da maldade, é o que você enxerga do mundo. Você pode enxergar o mundo, ver o mundo de várias maneiras. Então é como você faz o seu mundo. Somente isso. Versículo 21. Porquanto que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for. Não, esse já foi. Versículo 22. Ensinará alguém conhecimento a Deus, vendo que ele julga aqueles que estão no alto? Esta é uma pergunta que Jó faz. Ensinará alguém conhecimento a Deus, vendo que ele julga aqueles que estão no alto? Então, se Deus julga até os anjos que estão no alto, como é que alguém que está aqui na terra poderá ensinar alguma coisa a Deus? Como você vai poder ensinar alguma coisa a Deus? Como é que você vai poder dizer a Deus que ele está agindo certo ou errado? Como você pode fazer isso? Como você pode ensinar o Todo-Poderoso a fazer o trabalho dele? Se você é obra do trabalho dele, e se ele trabalha para você 24 horas por dia, então como é que você acha que você pode trabalhar por Deus? Lógico que não. Deus não precisa de você para nada. Deus não precisa de você para nada, a não ser para você fazer o bem e ajudar as pessoas. Porque Deus vai sempre te usar para ajudar os outros. É o fluxo natural da vida. O de cima vai ajudando o de baixo. E sempre vai ter um abaixo.
e vai ter outro abaixo, e vai ter mais um abaixo. Sempre assim. E Deus sempre vai te ajudar para... Aliás, Deus sempre vai te usar para ajudar as pessoas. Lembre-se sempre, tudo aquilo que você pedir a Deus, quem vai te trazer não é a mão dele, não. Ele vai usar as pessoas para levar para você aquilo que você precisa. Mas como você se afasta das pessoas, você tem medo de pessoas, você não gosta de pessoas, então aquela bênção de Deus nunca vai chegar para você. Que você se afasta das pessoas. Você foge das pessoas. Por que é dito e foi dito, onde tiver um ou mais de vocês, lá também eu estarei. Ah, agora Deus está onde? Deus está em todo lugar. Deus está nesta live aqui, conosco agora. Deus está aqui conosco. Deus está observando tudo que fazemos. Mas quem está sozinho, ninguém pode andar sozinho. Como é que você vai poder andar sozinho? Onde você vai sozinho, você vai se perder. Com certeza você vai se perder. Então procure sempre andar muito bem acompanhado. Agora, qual é a companhia que você vai trazer para você? Você vai andar com quem? Com pessoas boas, pessoas justas, pessoas honestas? Ou com pessoas perversas, pessoas ruins, pessoas desonestas? Então, se você criou este mundo para você, então o mundo verdadeiramente está ruim. Verdadeiramente o mundo é da maldade, porque você vive no mundo da maldade. Mas se você viver no mundo, se você procurar o mundo da bondade, você vai ver que o mundo só está prosperando. O mundo só está prosperando, só está melhorando. Só enxerga o contrário quem vive do lado contrário. Se você vive do lado contrário, se você vive no mundo da coisa ruim, é claro que o mundo está indo para a maldade. Mas se você vive no mundo, se você vive no mundo bom, então com certeza, no mundo da bondade, então com certeza o mundo está prosperando. Com certeza. Mas lembre-se sempre, o mal nunca vai prevalecer sobre o bem. Porque o bem é fácil de entender. Quem é o bem? Quem é o bem? Quem é do bem? Quem cria o bem? O bem é Deus. Então, se você vive contra ele, então lamento, é o que Jó está falando aqui. Ó. Aquela pessoa perversa ou perverso não sabe quem é o Todo-Poderoso. Então, o perverso diz assim, o que é o Todo-Poderoso? Olha só, o perverso, aquela pessoa má. Aquela pessoa com quem você está andando, que é a pessoa má. O que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? É isso que diz o perverso. O que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que proveito teremos se orarmos a Ele, se orarmos para Ele? Que proveito nós vamos ter? Então, esta é a pessoa perversa. A pessoa perversa, ela não reconhece a Deus. Ela é do mal, ela é da maldade, ela é uma pessoa ruim. Então, é fácil de entender. A pessoa do bem, a pessoa boa, generosa, a pessoa que faz o bem a todos, ela pertence a Deus. Já o perverso, não, ele não reconhece a Deus, ele não sabe o que é Deus, ele não reconhece esse tal de Todo-Poderoso, ele não quer servir ao Todo-Poderoso, ele não quer orar pelo Todo-Poderoso, então é a pessoa do mal. Quem é que prevalece? O bem ou o mal? Se você já tem uma certa idade, você vai entender do que eu estou falando. Eu já conheci muitas pessoas ruins, muitas pessoas más, muitas pessoas ligadas ao mundo da maldade, das trevas. Onde estão estas pessoas agora? Onde estas pessoas estão? O que aconteceu com a vida destas pessoas? Elas prevaleceram? Elas prosperaram? Elas se desenvolveram, cresceram? Estão vivas? Ao menos isto? O que você acha que aconteceu com todas elas? E se eu estou aqui
neste momento, é porque alguma coisa de bom eu fiz, alguma coisa de bom eu tenho. E é por isso que eu prevaleço, porque eu estou do lado da luz. Eu estou do lado da luz, então é por isso que eu prevaleço, é por isso que eu estou vivo. Eu ainda tenho alguma coisa, alguma missão a cumprir, que Deus está me iluminando no dia a dia, está clareando a minha mente no dia a dia para que eu possa cumprir, para que eu possa fazer isso. E é por isso que eu estou aqui, que eu estou do lado da luz, do lado do bem. E todos aqueles que estavam do lado do mal, da perversidade, da maldade e tudo mais, se foram. Todos já se foram. Encurtaram seus dias, reduziram seus dias. O julgamento disso, claro, não compete a mim, eu não estou aqui condenando nem julgando ninguém. Mas eu estou aqui e todos estes que eu conheci, que eram pessoas do mal ligado à escuridão, já foram embora para a escuridão. Já foram embora. Então, se achar que o mal está vencendo, que o mal está ganhando, doce ilusão. É isto que Satanás quer que você tenha na sua cabeça. É isso que Satanás coloca na sua cabeça, que ele está ganhando. Mas Satanás já perdeu desde o dia que ele nasceu. Porque é uma luta inglória de uma entidade que quer provar que é maior do que Deus, quer provar que é maior do que o seu próprio Criador. Não tem lógica, não tem cabimento algo assim. Não tem cabimento se pensar assim, não tem como pensar assim. Não tem nem como pensar assim. Então é uma luta inglória de alguém que nasceu já fadado ao fracasso. Ele já está condenado ao fracasso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, versículo 21. Então, versículo 21 já foi, o 22 também já foi. O versículo 22 é muito interessante. Ensinará alguém conhecimento a Deus? Poderá alguém dizer a Deus o que ele deve fazer? Versículo 23. Morre em sua plena força, estando inteiramente tranquilo e quieto. Inteiramente tranquilo e quieto. Por que isso acontece? Às vezes a pessoa... Bom, primeiro que todo mundo já tem um dia marcado para morrer, já tem um destino. Isto é inevitável. Então, mesmo os quietos morrem. Mesmo os quietos morrem, claro. Mesmo os quietos morrem. Versículo 24. Seus peitos estão cheios de leite, e seus ossos umedecidos de medula. Seus seios estão cheios de leite, e seus ossos umedecidos de medula. E mesmo assim eles morrem. Versículo 25. E outro morre na amargura de sua alma, e nunca come com prazer. Então esta pessoa que não tem a paz de espírito, então ele morre na amargura de sua alma. E nunca come, nunca tem o prazer de nada. A pessoa não tem prazer de nada. Ela não tem prazer na hora que vai dormir, ela não tem prazer no sono, ela não tem prazer na comida, ela não tem nada, ela está perturbada. Pessoa que está perturbada em seu espírito. Versículo 26. Eles se deitarão semelhantemente no pó, e os vermes os cobrirão. Eles se deitarão semelhantemente no pó, e os vermes os cobrirão. Versículo 27. Eis que eu conheço os vossos pensamentos e os artifícios que injustamente imaginam contra mim. Então ele estava se referindo aqui a seus amigos, que seus amigos estão imaginando um monte de coisa ruim sobre ele, mas ele sabe disso, que são tudo coisas injustas, segundo ele, porque Jó ele achava que ele era perfeito, que ele não tinha cometido erro nenhum. Mas como já falei, qual é a pessoa que não tem erro, não tem errado em nada?
E como você vai dizer isso para Deus? Como é que você vai poder questionar a ordem dele, a obra dele? Como é que você vai poder questionar isso? Olha, porque isso está acontecendo comigo. Deus sabe de tudo, está tudo escrito no livro da vida. Versículo 28. Por que dizeis, onde está a casa do príncipe e onde estão os lugares da habitação dos perversos? Então, por que dizeis, onde está a casa do príncipe e onde estão os lugares da habitação dos perversos? Tanto o príncipe como o perverso pode ser a mesma pessoa. Não é porque a pessoa é um príncipe que de repente ele não é uma pessoa perversa. Ele pode ser uma pessoa perversa. Na história está cheio de história de pessoas, de príncipes, de reis que eram reis, mas eram pessoas perversas. Eram pessoas perversas. O próprio rei Salomão, que segundo consta não era uma pessoa perversa, mas cometeu outros tipos de delitos, outros tipos de pecados. E por isso teve sua vida, o final da sua vida foi muito ruim, foi muito angustiante, foi de muito sofrimento. Foi de muito sofrimento. Ele morreu angustiado, morreu sem saber, procurando um sentido para a vida, porque a sua vida tinha sido uma grande loucura. Tinha sido uma grande loucura. Então ele morreu angustiado, morreu sofrendo. Versículo 29. Não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais. Não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais. Que o perverso está reservado para o dia da destruição? O perverso está reservado para o dia da destruição? Versículo 30, né? O perverso está reservado para o dia da destruição. Eles serão protegidos no dia da ira? Não, eles não serão protegidos no dia da ira. Mas todo perverso também pode pedir perdão. Com certeza, pode ser perdoado. Ele pode pedir perdão a Deus. E será perdoado. Mas mesmo assim terá que pagar. Terá que sofrer as consequências do seu ato. Deus perdoa a todos. Mas não livra a pessoa das consequências do que ela fez. O universo ele sempre caminha para a harmonia. Então tem que ser harmonizado. Então a pessoa perversa, claro que ela tem perdão. E Deus perdoa tudo, perdoa todos. Mas não significa que ela não tenha que pagar pelo que ela fez. Que ela não tenha que sofrer as consequências do que ela fez. Então ele vai ser perdoado, vai ter nova chance. Mas mesmo assim, vai precisar pagar, vai ter que suportar as consequências do que ela fez de errado. Versículo 31. Quem declarará seu caminho diante da sua face? Quem declarará seu caminho diante da sua face? Quem pode dizer qual vai ser o caminho? E quem lhe retribuirá o que ele fez? Quem lhe retribuirá o que ele fez. Então, olha que interessante. Quem declarará seu caminho? Quem pode dizer o que vai acontecer amanhã? E quem lhe retribuirá o que ele fez? Quem vai retribuir o que ele fez de errado? Quem? Não é você, não é ninguém. É somente Deus. Versículo 32. Ainda assim ele será levado à sepultura e permanecerá no túmulo. Então, aqui Jó está dizendo que a pessoa vai ser levada à sua sepultura e vai permanecer lá. Que quanto pior for sua vida aqui, ou seja, quanto mais perversidade você fizer aqui, mais tempo vai demorar para que seu espírito retorne. Para que seu espírito retorne à luz. Então você vai ficar lá preso.
Versículo 33. Os torrões do vale lhe serão doces, e todo homem virá após ele. Assim há inúmeros antes dele. Então, este espírito, esta alma, vai ficar lá no seu túmulo por um bom tempo. E vários outros que vieram aqui e melhoraram e fizeram o que é bom, fizeram o bem, vão vir antes dele. Enquanto isso, o seu espírito vai permanecer lá no túmulo. Não vai ser resgatado, não vai ter nova vida. Versículo 34. Ou seja, o espírito vai permanecer no túmulo e vários outros que fizeram coisas boas aqui na terra virão antes dele. Virão antes dele. Porque ele veio aqui e só fez a perversidade. Mas quem é que pode falar disso? Quem é que pode determinar o que vem, né? Como é dito aqui, que o perverso está reservado para o dia... Não, é aqui. Quem declarará seu caminho diante da sua face? Diante da sua face, quem é que vai declarar se ele vai ficar no túmulo ou se ele vem para uma nova vida? E quem lhe retribuirá o que ele fez? Ainda assim ele será levado à sepultura e permanecerá no túmulo. Ou seja, a pessoa veio aqui para fazer e só fez coisas ruins, então ele vai ficar preso no seu túmulo. E vários outros que vieram aqui e fizeram coisas boas virão antes dele. Virão em nova vida antes dele. Versículo 34. Como então me consolais em vão, vendo que em vossas respostas resta a falsidade? Então ele está dizendo aqui que as respostas de seus amigos são falsas. Eles não conhecem a verdadeira história de Jó. Então, este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Já ultrapassamos a metade aqui do livro de Jó, né? Então, nossa próxima leitura será do capítulo 22. Então, para você que ficou com a gente aí até o final, até agora, não deixe de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Meu muito obrigado de coração para você. Faça um excelente dia, faça um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia ser bom. Um ótimo dia, um excelente dia para todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.